Olá, boa tarde. Hoje, sábado, dia de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo, dia 24 de novembro de 2012. E é claro, um dia de você ficar muito bem informado. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Rocha, ele é cirurgião plástico e nós vamos falar sobre abdominoplastia e contorno corporal. Dr. Mário é formado em medicina pela Universidade Estadual de Maringá, formado em cirurgia geral pela Universidade Estadual de Maringá, formado em cirurgia plástica pela Santa Casa de São José do Rio Preto, título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fátima. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse para nós qual que é a constituição do abdômen. O abdômen, né, ele é constituído por várias camadas, né? Desde a camada mais externa, que é a pele, aí você tem camadas de gordura, não é uma camada só, são mais de uma camada de gordura. Logo aí embaixo você tem a aponeurose do músculo. O que é a aponeurose? É um espessamento, como se fosse um tendão do músculo, né? Aquela parte branca, quando a gente vê um pedaço de carne assim. A musculatura, que dependendo da região do abdômen, pode ser um músculo só, ou podem ser vários músculos. E por último, uma membrana, que é o peritônio, que aí é o que isola os órgãos externos da musculatura. Certo, doutor. E o que é a abdominoplastia? A abdominoplastia ela é a plástica do abdômen, né? Ela é uma cirurgia na qual você procura corrigir excessos que existem no abdômen, ou de pele ou de gordura. Quais são os tipos de abdominoplastia que são disponíveis para as pessoas? Existe mais de um tipo, né, da cirurgia plástica abdominal. Desde aquela abdominoplastia clássica, né, que é o que a maioria das pessoas já viu, que é aquela cirurgia que tem aquela incisão um pouquinho maior em relação, por exemplo, a uma cesariana, né? E você retira todo o excesso de pele e gordura que está abaixo do umbigo. Você pode fazer uma mini abdominoplastia. A mini abdominoplastia é uma cirurgia semelhante, mas a retirada de tecido é um pouquinho menor. A incisão é um pouquinho maior que uma incisão de cesariana. Você pode fazer uma lipoabdominoplastia, que é uma abdominoplastia na qual é feita a lipoaspiração previamente e logo após você faz a abdominoplastia. E você pode fazer também cirurgias plásticas modificadas, por exemplo, a abdominoplastia ampliada ou em âncora, como algumas pessoas falam, que é aquela abdominoplastia que você, além do corte embaixo, você tem um corte no meio. Normalmente é só quando a pessoa fez uma redução de estômago ou teve um emagrecimento muito grande de 50, 60 quilos, né? Essa é mais rara a ser feita. Certo, e todas elas, desde a mini abdominoplastia, ela vai também mexer na região da musculatura, doutor? Sim, sim. Você vai avaliar a paciente. Qual vai ser a melhor cirurgia para a paciente? Vai depender do que ela tem, né? Por isso ela tem que passar pelo cirurgião. O cirurgião vai avaliá-la e vai ver quais são as alterações que a paciente apresenta. Baseado nessas alterações, ele vai indicar a melhor cirurgia. Normalmente, todas elas a gente faz a aplicatura da musculatura, a amarração da musculatura, né, para dar aquela cinturinha, corrigir aquela musculatura que se abriu durante ou a gestação ou um ganho de peso. Doutor, para as pessoas que estão em casa, como que ela pode ter a segurança que ela está escolhendo um profissional certo? E mais ainda, quais são os cuidados que a pessoa deve ter em escolher um profissional especializado na hora de fazer uma cirurgia plástica, seja ela qual for, não só a abdominoplastia? É muito importante a escolha do bom profissional. Alguns dados que existem, por exemplo, hoje você tem mais de 12 mil médicos no Brasil exercendo uma especialidade na ilegalidade. Então, exercendo uma especialidade na qual ele não é especialista. Se diz especialista, por exemplo, o médico fala, eu sou especialista no coração, e ele não é. O médico, ele pode trabalhar com aquilo, com toda a área da medicina, mas não se pode dizer especialista numa área sem que ele seja. E você tem 12 mil médicos no Brasil. Então, como que você faz, por exemplo, na área de cirurgia plástica? Como que eu sei se esse cirurgião
que está me atendendo, se esse médico que está atendendo, ele é um especialista, ele está habilitado para me operar. É simples. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É www.cirurgiaplástica.org.br. Só entrar nesse site. Lá tem um campo para você digitar o nome do seu médico. Você nem só digitar o nome do seu médico e já aparece. Se esse médico tiver, se o seu médico tiver nesse site, pode ter certeza que você já está num bom caminho. Você já começou bem o teu tratamento, porque ele vai ser especialista. Certo. Doutor, e o que a cirurgia plástica, a abdominoplastia, ela proporciona para o paciente? Olha, muitas pacientes procuram pela melhora do contorno, mas não é somente a melhora do contorno, né? Você corrige aquela fraqueza muscular que a paciente tem. O tônus que vai perdendo com o passar do tempo também. Que perde aquele tônus muscular, né? E você melhora até para facilitar emagrecimento, atividade física, né? Uma paciente sem aquele excesso, aquele aventalzinho que incomoda, ela se sente mais animada de ir para uma academia fazer uma atividade física, né? E fora a autoestima, né? Que toda cirurgia plástica melhora muito a autoestima do paciente. E quando que a abdominoplastia ela é indicada? Quais são as indicações para ela? Em que caso? Olha, normalmente são naqueles casos em que há algum excesso, né? Normalmente um excesso que tem um excesso de pele também. Se for só excesso de gordura, você pode fazer uma lipoaspiração. Então é normalmente quando você tem uma sobra de pele ou quando você tem muitas estrias. Quando que isso normalmente acontece? Na mulher é muito comum após a gestação. Então durante a gravidez, a pele ela expande, ela é expandida, né? Ela é esticada e rapidamente, em 9 meses ela estica e de repente o bebê nasce de uma vez. Então aquilo resulta numa sobra de pele, né? Que por mais que ela faça musculação, um pouquinho sempre acaba ficando. E nos homens é um pouquinho diferente. Nos homens normalmente é por ganho de peso, né? Então às vezes o homem ganhou muito peso, emagreceu, ficou com aquela sobra de pele, que também pode acontecer numa mulher. Quem nunca engravidou pode ter indicação de abdominoplastia. Às vezes aumentou peso, diminuiu o peso, tem indicação. Nessa situação aí que o senhor falou que quando a paciente engravida, o que mais acontece, além dessa pele que ela vai ter que esticar, o que mais acontece com essa pele da paciente durante a gestação? A gestação ela promove alterações em todo o corpo da mulher. Hormonais. Né? Hormonais. E assim, de ganho de peso, de distribuição de gordura corporal. Né? Então, às vezes aquela mulher que ela tinha um acúmulo de adiposo mais concentrado na região dos quadris, durante a gestação pode ocorrer de acumular um pouquinho mais no abdômen. E não vai ser somente o excesso de pele que vai ter, então ela passa a ter um excesso de gordura também. A musculatura da região abdominal, ela fica enfraquecida após a gestação. Os músculos, eles se distanciam. Então ela perde aquela cintura. Nossa, mas quando eu era solteira eu tinha uma cinturinha. Não tem mais. Por quê? Porque a musculatura se afastou. E você pode corrigir tudo isso. É só você dar pontos e aproximar essa musculatura novamente. E ela volta a ganhar a cinturinha que ela tinha. Porque por mais que a mulher volte ao normal depois do parto, jamais vai ser igual ao que era antes dela engravidar? Dependendo do que tiver acontecido durante a gestação, não volta. Porque assim, não é só aquela questão dela fazer a malhação. A malhação ela fortalece a musculatura, mas aquele afastamento que ocorre na musculatura durante a gestação, isso a musculação não influencia. Ela não faz os músculos se aproximarem. Então, isso só cirurgicamente mesmo para corrigir. Doutor, de todas as regiões do nosso organismo, a região abdominal é a que mais tem acúmulo de tecido adiposo? Nós temos 2 padrões de distribuição de gordura no corpo, né? Nós temos um padrão que é o padrão nós consideramos masculino, que as pessoas falam que é aquela distribuição em forma de maçã, que é principalmente na região do abdômen, né? Algumas mulheres têm esse padrão, então são mulheres normalmente que têm um acúmulo adiposo maior de gordura no abdômen, elas tendem a ter mamas maiores, né? Esse é um tipo de padrão de distribuição de gordura. E você tem um outro padrão, que é o padrão formato assim, pera, né? Que é o feminino, que normalmente
embora alguns homens possam ter e nem todas as mulheres tenham. Essa distribuição ela é mais concentrada na região dos quadris. Então são mulheres às vezes que têm uma mama pequenininha, com cinturinha, mais um bumbum grandão, coxa, quadril largo, as coxas grossas, né? Que é um outro acúmulo de adiposo que pode ocorrer. Basicamente são esses dois padrões e aí você tem pessoas que têm um pouquinho de cada também. Certo, nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí. E lembrando que você pode ligar desde já e deixar o seu questionamento pelo 3515-8145. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que o nosso entrevistado é o Dr. Mário Rocha e o nosso tema é abdominoplastia e contorno corporal. Doutor, hoje a procura por cirurgia plástica, ainda o público maior é feminino? Com certeza as mulheres ainda respondem pela maior parte das pacientes que nos procuram. Mas hoje é muito comum também homens nos procurar para fazer a cirurgia. Eu aqui em Sinop eu tenho vivenciado uma situação que eu opero a esposa e o marido olha e vê a esposa toda bonita, com cinturinha de novo e fala: doutor, e comigo, não dá para dar uma melhoradinha também, né? Minha esposa está toda bonita, eu gostaria de ter uma melhora também. Então isso é uma particularidade que eu tenho visto bastante no consultório. O próprio esposo pedir para fazer uma cirurgia, depois do que ele vê a esposa, ele do resultado. Afinal, eu acho que é agradar o outro, né? Sim. E também ficar bonito, né? Todo mundo gosta de estar bem apresentável, de ter uma boa aparência. E hoje a cirurgia plástica, ela vem de encontro com isso, né? Com certeza. A procura pela beleza, ela não é somente feminina, né? Os homens estão cada vez mais procurando forma de se sentirem mais belos. Certo. Doutor, a parede abdominal, ela é sujeita a algumas alterações importantes em determinados ciclos da nossa vida? Com certeza, né? Desde aquele momento que você nasce, você vai ter todo aquele desenvolvimento, a parede abdominal, ela acompanha esse desenvolvimento, né? Conforme você vai envelhecendo, toda a musculatura do teu corpo, ela tende a ficar mais fraca. E isso não vai ser diferente com a musculatura da região do abdômen. E aí essa musculatura ficando mais fraca, resulta numa flacidez. Como que as pessoas observam essa flacidez? Falam: doutor, eu tenho estômago alto. Não é o estômago que está alto, é que a tua musculatura não segura mais ele. Vai relaxando, né? Vai relaxando. Então qualquer coisa que você coma, às vezes você nem come nada, o estômago parece que ele tá alto, porque a musculatura não segura mais. E isso é mais acentuado durante gravidez, ganho de peso, acaba sendo um pouquinho mais acentuado, mas vai ocorrer em todo mundo. Qual que é a maior queixa das mulheres quando chegam no seu consultório, doutor? No geral, mais a parte das mamas. No abdômen, elas queixam muito daquelas gordurinhas laterais, os pneuzinhos, né? E aquela gordurinha abaixo do umbigo. São as maiores queixas delas. Certo, doutor. Quando a paciente chega no seu consultório para fazer uma consulta, uma avaliação, o tipo ou a cirurgia que ela vai precisar fazer, o médico, o senhor escolhe com elas ou como que elas já chegam com uma ideia pronta? Como que é isso? Normalmente elas têm uma ideia do que quer. Mas nem sempre elas estão certas. Assim, doutor, eu vim fazer uma lipo. Tá, o que te incomoda? E você vê que às vezes a lipo não é a melhor cirurgia para ela. Então é aquele momento de você sentar, você examinar a paciente com calma, ver quais são as alterações que precisam ser corrigidas e propor uma cirurgia baseada no que você pretende corrigir. E isso tudo é explicado para a paciente, a decisão é em conjunto. Existem pacientes, às vezes, eu não tenho medo dessa cirurgia, eu prefiro. Tudo isso é explicado, a decisão é conjunta, não é o médico que fala isso e pronto. Você escolhe junto com a paciente. Quais são os exames necessários antes da cirurgia? Isso vai ser determinado pelo quadro clínico, pela condição clínica da paciente, né? Então, pacientes mais jovens vão ser basicamente exames de sangue simples, talvez um exame de urina. Já as pacientes com um pouquinho mais de idade, elas já vão precisar fazer um raio-x do tórax, vão precisar fazer um eletrocardiograma e passar por uma avaliação do cardiologista.
E se a paciente tiver alguma outra doença, aí vai ser feita a investigação de acordo com essa doença que ela tem. Certo. O tipo de anestesia, como que é essa escolha? A escolha da anestesia, ela é feita pela paciente, pelo cirurgião e pelo anestesista. Não existe, assim, um único tipo de anestesia para cirurgia plástica do abdômen. Pode ser feito desde aquela anestesia geral, né? Como você pode fazer aquelas anestesias com a agulhinha nas costas, que é a hack ou a peridural. Cada anestesia tem suas vantagens e desvantagens. E isso é escolhido, a anestesia é escolhida de acordo com o que a gente conversa com a paciente. Doutor, como que é essa cirurgia de abdominoplastia? Olha, a cirurgia, ela inicia-se com uma incisão, um corte, semelhante ao que é o da cesariana, só que ele é um pouquinho maior. Então ele vai para os lados, às vezes até aqui nessa região do ossinho da crista ilíaca, né? E você vai soltar aquela pele da musculatura, você vai tratar a musculatura fazendo aquela amarração como se fosse um espartilho que você vai fazer na paciente. Vai retirar depois a quantidade de pele e gordura que está sobrando. Normalmente consegue-se retirar numa abdominoplastia toda a pele que fica entre o umbigo e o ossinho do púbis, então é bastante pele que você tira, tira bastante. E depois você vai fazer pontos, esticando a pele que sobrou para que ela chegue até no púbis, né? Por isso que as mulheres comentam, nossa, a barriga fica chapada. E realmente fica, porque a pele ela é bem esticada, né? Então fica aquela barriga retinha, que é o sonho aí das mulheres, né? E dependendo do que você for fazer em relação ao umbigo, você pode fazer no final da cirurgia, reposicionar o umbigo da paciente, ou durante a cirurgia você vai fazer um novo umbigo também. Dá para fazer isso então? É possível. Você tem basicamente assim essas duas opções. A desvantagem que eu vejo de você aproveitar o umbigo da paciente é que vai haver uma cicatriz em volta. E na região do umbigo, a cicatriz tende a não ser bonita. Então, tem cirurgião que faz redondinho, quadradinho, triangular, losango. Eu costumo dizer assim, se tem muito jeito é porque não tem nenhum que é muito bom, né? Porque se tivesse um muito bom, todo mundo faria ele. E tende a cicatriz a não ficar bem. Então hoje existe uma técnica na qual você faz um novo umbigo. E a maior vantagem desse novo umbigo é não existe cicatriz. Ele é feito por dentro. Você faz uma amarração da pele na musculatura da paciente, simetrizando um umbigo natural dela. Então a paciente vai na praia, põe o seu biquininho, o biquininho tampa a cicatriz, você olha o abdômen e não sabe dizer que operou. Fala, nossa, mas que moça chapada, né, malhada, e nada, ela operou. Mas ela não tem aquela cicatriz no umbigo que entrega a cirurgia, né? Certo. Então é uma grande vantagem. Eu hoje, praticamente, quase todas as pacientes eu faço só essa técnica. Doutor, e se eu gosto, por exemplo, eu faço malhação, eu sou uma pessoa que malha, eu gosto de estar lá com a minha barriguinha, se exibir, aquela barriguinha toda malhada, tem como fazer na cirurgia plástica aquela barriga parecendo que malha muito? Sim, na verdade a gente faz em todas as pacientes, né? Porque a maioria das pacientes quer esse aspecto. O que você muda de uma paciente para outra é se você faz um pouquinho mais suave ou um pouquinho mais saliente. Mas isso é feito o seguinte, depois que você retirou aquele excesso de pele, você vai dar pontos internos, né, para que essa pele não fique presa só embaixo. E conforme você dá esses pontos, você pode criar aumentos de volumes em determinadas áreas, diminuições. Então fica um aspecto muito bonito que nós fazemos uma covinha aqui assim, nessa região do meio, né, do abdômen, faz-se uma covinha, fica um pouquinho mais altinho do lado, como se fosse a musculatura abdominal mesmo forte, né? De quem faz realmente um exercício físico mais puxado, de repente? Mesmo, exatamente, principalmente nesses casos. E nas laterais é feito na hora que você vai fechar a cirurgia, por isso é muito importante que seja o seu cirurgião fechando, um bom cirurgião plástico fechando, porque naqueles pontos finais que você faz um contorno, que é aquele contorno da musculatura lateral
do abdômen. Que vai dar a cintura. Que dá, além de dar a cintura, dá um aspecto, se você olhar numa pessoa que malha bastante, ela tem, a região lateral do abdômen, ela tem um contorno peculiar, né? Que a gente fala que é um aspecto como se fosse a musculatura indo para o bolso, né? A mão para o bolso, né? Ela vem da lateral indo para o meio. É a musculatura oblíqua. Consegue-se mimetizar esse efeito na cirurgia. Resumindo, é o sonho de consumo de acho que de praticamente todas as mulheres. A plástica do abdômen e as mamas são. Lembrando que nós estamos conversando com o Dr. Mário Rocha e o nosso tema é abdominoplastia e contorno corporal. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não saia daí que a gente vai, mas volta já já. Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Rocha e o nosso tema é abdominoplastia e contorno corporal. Doutor, como que é o pós-operatório? Olha, o pós-operatório de qualquer cirurgia, e principalmente da cirurgia plástica, ele é tão importante quanto a cirurgia, né? As mulheres têm muito medo da dor no pós-operatório. Falam, nossa, doutor, mas eu vou ficar toda amarrada, vai doer. Não. Pelo contrário, como a gente, durante a cirurgia, você faz aquele corte um pouquinho maior, no pós-operatório a pessoa fica até com um pouquinho de perda da sensibilidade nos primeiros dias. E a parte boa disso é que ela não tem dor. Até a parte ruim, por ela não ter dor, às vezes ela faz movimentos que ela não poderia fazer. Poderia. Então há uma recomendação muito grande em relação ao repouso, né? Olha, evita fazer esforço físico, né? Quando for levantar, existem alguns movimentos que nós ensinamos para paciente. Bruscos, né? Sim, mas a paciente não fica limitada na sua vida, né? Ela apenas tem que fazer um repouso um pouquinho mais cuidadoso. A Luzinete aqui do Jardim de Jacarandás, o senhor já respondeu o questionamento dela. O pós-operatório é doloroso, então só para registrar o questionamento não deve dela. ser. Doutor, a Maura do Centro, é utilizado dreno na abdominoplastia? Sim. Normalmente é utilizado dreno. Quase todos os pacientes a gente utiliza. O que diferencia de cirurgia para cirurgia e diferencia de médicos é o quê? Quanto tempo você vai ficar com esse dreno? Eu, assim, praticamente em quase todas as minhas pacientes, eu coloco o dreno na cirurgia e retiro no dia seguinte. Ela vai para casa sem dreno nenhum. Certo. Então, o tempo de internamento... Um dia. Opera hoje, amanhã já está andando normalmente, está sem drenos, tudo bem, tranquilo. Estando tudo bem, ela já sai assim. Doutor, o senhor falou que nessa cirurgia eles são feitas amarrações nos músculos. Devido a isso, a mulher, nesse período de repouso, de recuperação, ela vai ficar um pouco mais curvada para frente? E existe essa necessidade? Algumas pacientes elas acabam ficando curvadas porque elas têm medo. Elas pensam, nossa, mas tirou toda essa pele, se eu esticar vai arrebentar tudo, né? Não tem problema. O que a gente recomenda? Não precisa também ficar encurvada, mas não fique muito esticada. Então é um meio termo, é um bom senso. Você fique numa posição que você se sinta confortável. Nem tão curvada, nem tão esticada. A Marli do Centro, quantos quilos eu vou emagrecer com a abdominoplastia? Essa é uma pergunta muito comum, né? Quanto que eu vou emagrecer com a abdominoplastia? Né? A abdominoplastia, ela é uma cirurgia que ela visa principalmente o contorno. Então a nossa principal preocupação é o contorno. Você tem pacientes que você retira pequenas quantidades e tem um contorno fantástico, porque a paciente tinha uma sobra grande de pele. E às vezes você pode retirar bastante e não ter aquele contorno, porque ela está acima do peso, ela está com muita distribuição de gordura. Então a maior preocupação não é essa, quanto vai retirar. Isso varia muito de paciente para paciente, mas o mais importante é quanto que ficou. E como tem que ficar um contorno bonito. Como né? ficou, né? Sim. A Mariana do Jardim Botânico, posso realizar abdominoplastia no mesmo momento em que outra cirurgia, doutor? Depende da outra cirurgia que você está fazendo, né? No meu caso, assim, é muito comum a mulher fazer a mama junto. A mama junto, aí tudo não bem. vejo problema nenhum. Redução ou mesmo colocar prótese? Colocar prótese, reduzir por prótese.
Não, a paciente estando em boas condições de saúde não tem problema. Com algumas outras cirurgias, a gente acaba não recomendando. Então eu tenho algum problema, por exemplo, eu estou com uma apendicite, você não vai fazer junto. Ou o que é muito comum com a esterectomia, né? As mulheres, eu posso tirar o útero junto? Poder pode, não é que não pode, mas você tem que ser avaliada para ver se vale a pena você fazer as duas juntas ou se é melhor faz uma e depois a outra. Certo. A Lúcia do Centro, como saber se uma lipoaspiração resolveria ou se precisaria de abdominoplastia, doutor? Essa pergunta, infelizmente, só o médico ao examiná-la que pode responder. Por quê? E não é somente, as pacientes perguntam muito, posso mandar uma foto? A foto, ela diz pouco para o médico, porque o que determina se a lipoaspiração vai ser eficiente ou se há necessidade da abdominoplastia é a pele da paciente. É aquele momento em que o cirurgião examina o paciente e ele sente se aquela pele vai esticar, se é uma pele flácida, se é uma pele forte, e baseado no que o cirurgião examina com as suas mãos, ele pode indicar a melhor cirurgia. Certo. A Ingrid do Centro, quanto tempo depois da cesárea pode-se fazer abdominoplastia, doutor? Pensando apenas na cicatrização da cesariana, você a partir de 6 meses após a cesariana, você já poderia fazer. Eu espero um pouquinho mais, porque curte o bebê primeiro, né? Eu acho que aquele primeiro ano é o ano de você curtir o bebê, depois a gente opera e o bebê já está mais crescidinho, já depende um pouquinho menos da mamãe. Certo. A Andriele, do Jardim Jacarandás, o que é a cirurgia de mini abdômen, doutor? A cirurgia do mini abdômen é semelhante à cirurgia plástica do abdômen. A principal diferença é o tamanho do corte. Você faz um corte menor e retira um pouquinho menos de tecido. Uma outra diferença muito comum é você mantém o umbigo da paciente. Então, na mini abdominoplastia, você não precisa nem fazer um umbigo novo e nem ter uma cicatriz em volta no umbigo após a cirurgia. Certo. A Marta, do Jardim Paraíso, é possível fazer a abdominoplastia junto com a cesárea? Não é recomendado. Não é recomendado. Eu tenho uma visão assim muito importante, que eu acho que a cesariana é um momento para você se preocupar com o bebê, curtir aquele momento. Além disso, você tem aquela perda sanguínea da cesariana normal. Então, assim, eu falo para as pacientes, curte o teu bebê, curte aí pelo menos um ano, e aí depois a gente deixa você linda de novo. Todo o corpo está se refazendo, né? Sim. De um período de 9 meses de gestação, depois mais uma outra cirurgia que já perde, como o senhor falou, sangue, né? E toda cirurgia, ela é uma agressão para o organismo, independente de qualquer que seja, né? Com certeza. O Leandro, do Jardim das Nações, qual o tamanho da cicatriz, doutor? Isso depende do tanto que vai ter que ser retirado. Então, cada abdômen ele vai ter uma cicatriz de acordo com aquilo que vai ser retirado. Desde o mini abdômen, que é um pouquinho maior que uma cesariana, até aqueles abdômenes que ela vem até o ossinho aqui. A Maria, do Jardim Maringá 2, como que é a recuperação? Quantos dias que devo me afastar do trabalho e da academia? Do trabalho vai depender da função que a paciente faz. Mínimo 7 a 15 dias a gente pede para pacientes que têm um trabalho mais leve, né? Então, às vezes 7 dias, 15 dias, dependendo de quem tiver uma atividade física mais leve. Pacientes naquelas que têm que fazer um esforço físico muito grande, a gente recomenda 30 dias. Em relação à academia, exercícios nas áreas que não foram operadas, então braços, pernas, que não envolvam abdômen, a partir de 30 dias liberado. Exercícios que envolvam abdômen, 3 meses. O Maurício do Centro pergunta o que é seroma. Não sei se é assim que pronuncia. Seroma. Seroma, antigamente, era considerada assim, a complicação mais comum da plástica do abdômen, né? Tinha alguns cirurgiões até que falavam que não era nem complicação, era uma consequência. O que é? É um acúmulo de líquido que ele ocorre entre a parede abdominal, a musculatura, e a pele logo acima. Por que ocorria esse acúmulo de líquido? Porque a gente solta a pele da musculatura, então cria-se um espaço ali, né? Tinham pacientes que iam com dreno para casa, que ficavam 14 dias com o dreno para evitar esse acúmulo de líquido. Hoje sabe-se que se você der pontos ligando essa pele à musculatura, você impede o surgimento desse espaço, você deixa sem esse espaço, então você acaba não tendo seroma.
É só fazer esses pontos que dificilmente você vai ter algum caso de seroma. Doutor, na abdominoplastia, qual que é o tempo de repouso que uma pessoa deve ficar? Isso é aquilo que, conforme mais ou menos eu falei, dependendo da atividade da pessoa. Mas assim, a gente pede para ficar em casa mais ou menos 7 a 15 dias no geral. E dependendo das atividades, até 30 dias. E quais são os cuidados que uma pessoa deve ter? Os cuidados no pós-operatório, o principal é o repouso, né? Mas a gente pede para ter outros cuidados. Por exemplo, se a pessoa não utilizar nenhuma cola cirúrgica, ela não pode molhar nos primeiros dias, né? Mas hoje tem a possibilidade, por exemplo, de você usar uma cola cirúrgica, no dia seguinte pode tomar o banho normalmente. Então é um cuidado a menos que a paciente tem que ter. Fora a cicatrização, que tende a ser bem melhor. Outros cuidados que tem que ter, a questão do sol. Então evitar o sol, principalmente na cicatriz, porque pode deixar a cicatriz mais escura. É um outro cuidado. Às vezes você perde um pouquinho da sensibilidade no começo. Então assim, ficar perto de fogão, porque você não vai sentir aquele calor, né? Basicamente são esses os cuidados. Certo. Doutor, o senhor colocou a questão dos cuidados, da importância, o senhor já falou no bloco anterior, da importância desse cuidado, bem como o paciente, os cuidados que bem como o médico, os cuidados que o paciente tem em casa, é tão importante quanto o profissional que ela escolhe para o sucesso da cirurgia. Com certeza, não adianta, é um conjunto. Você precisa, é como se fosse uma corrente, né? A corrente, se ela for arrebentar, ela arrebenta no elo mais fraco. Então não adianta você ter um bom cirurgião e não fazer o repouso. Mas você fazendo o repouso, estando nas mãos de um bom cirurgião, tudo para dar certo. Certo, eu quero mandar um grande abraço para sua esposa, para a Gislaine, né? Que sempre está conosco aqui hoje. A Gislaine não pôde estar aqui conosco. Ela também, que é enfermeira, ela auxilia o senhor no momento da sua cirurgia, né? Sim, ela auxilia na cirurgia e nos curativos no pós-operatório. No pós-operatório. Doutor, qual que é a importância da drenagem linfática para quem faz uma cirurgia plástica, em especial a abdominoplastia? A drenagem linfática, o principal objetivo dela é evitar o acúmulo de líquidos que ocorre no pós-operatório de qualquer cirurgia. Na plástica do abdômen tende a acumular um pouquinho mais porque é uma cirurgia um pouco maior. Então, o principal motivo é esse. Antigamente, quando tinham aqueles problemas que não se davam, aqueles pontos formavam o seroma, então havia uma preocupação muito grande com a drenagem linfática já ser iniciada precocemente, né? Então, você operava, já tinha que fazer a drenagem para não deixar o líquido acumular. Hoje eu já tenho uma conduta um pouco diferente. Como eu amarro bastante, dou bastante pontos nas pacientes, eu entendo que a drenagem ela é um complemento. Tem casos de pacientes minhas que, por algum motivo, ou na cidade que ela mora não tem ninguém, não fazem a drenagem. Não tem problema nenhum, ela vai ter um excelente resultado, mesmo sem fazer a drenagem. A drenagem ela tende a acelerar um pouquinho nesses casos. Operação. Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Rocha e o nosso tema é abdominoplastia. Doutor, o Anderson do Centro, posso ser operado mesmo estando acima do peso, doutor? Você tem que ser avaliado, né? Muitos pacientes nós operamos estão acima do peso. Você só não pode estar extremamente acima do peso. Sandra do Centro, o excesso de gordura sobre a região do estômago é tratado na cirurgia? É tratado, ele é tratado. Tem várias formas que você pode tratar, tanto na lipoabdominoplastia ou na abdominoplastia clássica. A Benedita do São Cristóvão, é normal sair algum tipo de líquido pela cicatriz? No começo pode ser que saia algum líquido, aí você tem que ser avaliada pelo cirurgião que te operou, vai depender. A Andréa, do Jardim das Palmeiras, a cor da minha pele poderá influenciar na cicatrização? Influencia não somente a cor, mas a textura da sua pele. Isso o médico ele avalia durante a consulta e a partir daí, dependendo da pele, você estica um pouquinho mais, por exemplo, uma pele muito flácida, você pode esticar que não vai ter problema na cicatriz. Peles grossas, você tem que esticar um pouquinho menos, senão a paciente vai ter uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. A Zenilda, do Centro, existe algum tratamento caso a minha cicatriz fique hipertrofiada? Tem. Existem vários tratamentos, tanto para a prevenção da hipertrofia, quanto para tratar
depois que ela hipertrofiou. A Mária do Jardim Botânico, o que posso fazer para que ocorra uma melhor cicatrização, doutor? Olha, são vários detalhes, né? Desde durante a cirurgia, que é feito todos aqueles pontos ligando a pele à musculatura, que você diminui a tensão no corte. Você pode usar uma cola cirúrgica, que vai também diminuir. O repouso, o uso da cinta modeladora adequada, o acompanhamento, hidratação é importante. Existem cremes e pomadas que são passados para paciente em cada fase da cicatrização. Tem vários tratamentos que a gente oferece para paciente nesse acompanhamento para ter o melhor resultado. Não se expor ao sol. E não se expor ao sol no começo. Fabiana do Centro, até quantos quilos posso emagrecer sem comprometer a cirurgia? Existe uma regrinha, né, que fala que alterações de peso, em torno de 5 a 7% do teu peso prévio, eles podem comprometer a cirurgia. Então, se você tiver 60 quilos, você deve evitar emagrecer mais de 3 quilos após a cirurgia. Doutor, com quantos dias de cirurgia a paciente já pode ver alguma coisa do resultado e até quanto tempo que demora para o resultado final? A plástica do abdômen eu gosto bastante assim, porque é como a próstata de mama. Você operou, a pessoa já vê, né? Não tem como não ver. Ela já viu que já esticou. Lógico que aquele resultado definitivo, sem o inchaço, com a cicatriz bonitinha, é em torno de 6 meses. Doutor, e na abdominoplastia, quem tem bastante estrias na região do abdômen, dá para retirar essas estrias? Todas as estrias que estiverem na área de pele retirada, normalmente a área entre o umbigo e o púbis, saem 100%. As que estiverem acima do umbigo, elas tendem a permanecer. Os fumantes e os diabéticos, eles têm um risco maior de cirurgia do que outras pessoas que não são fumantes? Normalmente tem, mas também nesses casos você pode ter cuidados maiores e dar o mesmo resultado para esse tipo de paciente. Doutor, com quantos dias a pessoa pode retomar, por exemplo, a prática de exercício para quem faz exercício físico diário? Olha, a caminhada em torno de uns 15 dias, exercícios de braço e perna em torno de 1 mês e os exercícios que envolvam a região abdominal em torno de 3 meses após a cirurgia. Quais são os riscos dessa cirurgia, doutor? O maior risco dessa cirurgia não é hemorragia nem infecção, é o risco de formar um coágulo nas pernas, né? Porque a partir do momento que você fez um cortinho, o cérebro percebe, opa, sangrou um pouquinho. Então ele libera na circulação fatores que causam a coagulação, que é ótimo para a cirurgia, você consegue operar sem sangrar muito. E você tem que prevenir esse coágulo. Você tem 2 opções terapêuticas, ou usar um anticoagulante. O anticoagulante ele é um pouquinho chato, porque tem que ficar tomando injeções durante vários dias, né? E hoje você pode usar botas de compressão pneumática, inclusive vem até de Israel esse equipamento, e você não precisa tomar o anticoagulante. Quem fez a abdominoplastia pode engravidar? Pode, mas o que a gente recomenda para paciente? Você está pensando em ter um filho, quer operar esse ano, quer ter um filho no ano que vem? Não. Vá ter o seu filho, curta o seu bebê primeiro. Mas tem vários casos de pacientes que operam, não estavam planejando um filho, e são presenteados por uma nova gravidez, não tem problema nenhum. Qual que é, por exemplo, eu posso fazer uma lipoaspiração junto com a abdominoplastia, doutor? Pode ser feita, mas assim, existem alguns cuidados que devem ser tomados, né? A lipoaspiração ela deve ser muito cautelosa e você tem que manter no mínimo 2 regiões sem aspirar. Então, quando você faz a lipoaspiração junta, a gente recomenda não se fazer, eu recomendo para as minhas pacientes não fazer as laterais, porque é da onde vai vir o sangue para a circulação, para fazer a cicatrização dessas pacientes. Então eu evito fazer nas minhas pacientes a lipoaspiração dos lados para melhorar a cicatrização delas e também evitar acúmulo de líquido no pós-operatório. Certo, doutor. Estamos chegando ao final de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo. Quero dizer que é sempre um prazer entrevistá-lo. Gostaria de deixar aberto para suas considerações finais. Eu agradeço o espaço e eu gostaria de deixar o recado para as pacientes de sempre que for estar procurando o seu cirurgião, escolher com calma. A cirurgia plástica ela é a realização de um sonho. Então escolha bem quem vai realizar esse seu sonho.